Bom, deixa eu explicar para vocês, então, o objetivo dessa aula. Eu tinha conversado na última aula que hoje nós teríamos os exercícios, né? E eu compartilharia com vocês para que vocês fizessem antes. Só que tem um detalhe: o objetivo desse curso, como eu já falei para vocês, não é o mesmo objetivo de preparação de um curso preparatório. O objetivo da gente se apropriar mesmo dos conceitos, dos conhecimentos. Eu não vou dizer aprender, porque todo mundo conhece esse assunto, todo mundo sabe que é substantivo, que é adjetivo. Mas a gente esquece, né, pelo tempo e tudo mais. Então, é um objetivo da gente se apropriar com mais calma desses assuntos. Então, como que a gente vai... como eu preferi fazer? Nessa primeira aula, ou melhor, nessa aula de hoje, que é a nossa aula de número 3, eu trouxe algumas atividades bem iniciais, porque eu acho que não caberia eu colocar já uma atividade muito elaborada, tipo questão de concurso, e ficar aquele vácuo. A gente fala uma coisa como se fosse uma preparação muito rápida, né? Então, vocês vão ver que as atividades que eu vou desenvolver hoje com vocês são atividades bem simples. Só da gente relembrar, é aquilo para a gente startar os conhecimentos que a gente já tem lá de trás. E aí, uma vez isso estando bem claro, ficando tudo bem assim, olha, conseguir pegar adjetivo, substantivo. Aí, eu vou compartilhar um novo material aí, um material mais elaborado, para que vocês possam resolver questões mais complexas envolvendo os conhecimentos de substantivo e adjetivo. Aí esse eu vou compartilhar com vocês já no meio da semana, para que vocês façam, tá bom? Então hoje vai ser mesmo para a gente relembrar esses assuntos e fazer um resumo do que a gente viu nas duas primeiras aulas. Aula 1, que a gente falou de substantivo, e aula 2, que a gente falou de adjetivo. Ok? Bom, então vamos lá. Questão de número 1. Qual das palavras destacadas abaixo não representa um substantivo abstrato? Aí vem: a sua conquista se deve ao seu esforço. Destaque a conquista. Letra B: a humildade é a sua principal característica. Aí a gente tem humildade. Letra C: a sua aprendizagem é bastante rápida. Letra C: aprendizagem. Letra D: as suas atitudes se baseiam na justiça. Letra D: atitudes. E letra E: muitos idosos têm problemas de saúde, idosos. Qual dessas palavras, conquista, humildade, aprendizagem, atitudes, idosos, não representam um substantivo abstrato? E de escola. Vamos lá, letra E. O que é um substantivo abstrato? Qual é a definição? O que é um substantivo abstrato? Pô, eu não sei definir não, Alexandre. Agora eu não defino não. É difícil definir, né? Tem duas definições que a gente pode dar. Uma é o que representa conceitos que não têm forma concreta, né? Então, por exemplo, aprendizagem. Aprendizagem tem uma forma concreta? Não tem. Né? Atitude tem uma forma concreta? Também não tem. Agora, idosos têm uma forma concreta. Quando você fala assim, idosos, você consegue, né, visualizar, ter uma forma concreta disso. Uma outra também forma da gente definir um substantivo concreto é aquele que depende de outro para ser realizado. Por exemplo, aprendizagem. A aprendizagem depende de alguém para que ele exista, né? Para que haja aprendizagem, depende de alguém efetuar essa aprendizagem. Humildade. A humildade, para existir, ela depende que alguém tenha essa humildade. E por aí vai, também é uma forma de conceituar substantivo abstrato. Então, aqui o único substantivo que não é abstrato é a letra E, idosos. Todos os demais são abstratos. No caso, a letra E, o idosos, é um substantivo concreto. Okay? Então, número 1, letra E. Vamos para a 2. Oi, Milene, pode falar. Oi, professor, bom dia. Bom dia. Esse negócio de substantivo concreto e abstrato ainda me confunde um pouco, porque a gente aprendeu na escola que substantivo concreto é tudo que a gente pode pegar, e o abstrato
Não E necessariamente. essa definição, e exatamente, não necessariamente, porque estudando justamente para concurso, eu li em um dos materiais que, por exemplo, a palavra Deus é um substantivo concreto, não é Uhum. abstrato, porque Deus, a ideia de Deus existe independente da gente, não precisa da gente para existir a ideia. Então, é Exatamente. uma coisa que me confunde um pouco por conta disso. Aí tinha outros exemplos de fada, duende, por exemplo, tudo isso substantivo concreto. Exatamente. E isso serve como um alerta, principalmente para quem é professor dos anos iniciais e trabalha com esses conceitos, né? Porque às vezes parece que é tudo muito simples. Eu já ouvi muita gente falar assim: dar aula de primeiro a quinto ano é muito simples, é muito fácil. Só que assim, a pessoa precisa saber o conceito, porque senão acontece isso. Você acaba ensinando um conceito que é simples, mas de forma errada. Né? Substantivo concreto, eu também me lembro de ouvir muitos falar isso. Substantivo concreto é tudo que a gente pode pegar. Não, não é tudo que a gente pode pegar. A definição de substantivo concreto é outra. Substantivo concreto, eu gosto de falar até pelo prisma do substantivo abstrato. É o que representa conceitos que não têm a forma concreta. E aí, e por sua vez, o que seria o substantivo concreto? A gente pode colocar assim, ó, tudo que nomeia o que a gente pode ver ou tocar, é verdade. Mas não apenas isso, tá? Não apenas isso. Então, o substantivo concreto, ele vai fazer referência a coisas concretas, sejam elas reais ou imaginárias. Coisa imaginária você não toca, mas é um substantivo concreto. Então, é preciso ter isso em mente quando a gente pensar em concreto, Ah, ok? entendi. Pronto. É isso aí mesmo, porque eu sei disso, mas é como o senhor falou, não é tão fácil assim ensinar Fundamental 1. E aí, na hora de eu passar isso para os alunos, eu sei que é isso, mas explicar o porquê, entende? Porque eles perguntam, mas por quê? Aí eu me atrapalho um pouco na minha explicação. E Essa sabe explicação qual, do senhor ficou clara. e sabe qual é o problema, Milene? Principalmente quando a gente trabalha com crianças de anos iniciais, eles ainda não têm a visão do que é abstrato e do que é concreto. Concreto eles sabem, é o que pega. Agora, abstrato para eles, é difícil a gente poder explicar o que é algo abstrato, né? Por isso que se usa muito, eu até entendo se usar esse conceito de tudo que se pode ver ou pegar, porque aí para eles conseguem. O que eu consigo ver e pegar é concreto, o que eu não consigo é abstrato. Só que é perigosa essa definição, porque existem coisas que a gente não pode tocar, mas que são concretas. Por quê? O substantivo concreto não é só o que a gente pode ver ou pegar. São coisas concretas, sejam elas reais ou imaginárias. Né? E aí fica um exemplo muito claro. Amor. Amor. O amor é concreto? Você consegue imaginar o amor? Não tem como. O amor é um sentimento, né? Você não consegue imaginar. Agora, quando eu falo assim, fada, você consegue na sua cabeça descrever uma fada? Você consegue. Né? Você tem a visão exatamente de como ela é. Ou seja, é um elemento imaginário, você não vai poder tocar uma fada, né? Mas você consegue ter todo o que é o conceito da fada. Então, ela é um substantivo concreto. Tá bom? Entendi. Vamos então para o número 2. O anúncio do vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 2016 surpreendeu muitas pessoas. No dia 13 de outubro, a Academia Sueca anunciou que o astro norte-americano da música pop, Bob Dylan, era o premiado. A escolha foi recebida com pouca receptividade por alguns e com alegria e reconhecimento por muitos. Estes consideram que a escolha inusitada reflete um avanço na forma de entender a arte literária. As manifestações negativas giram justamente pelo fato de Dylan ser músico e, apesar de poeta, não ser escritor de ofício. A Academia Sueca, a responsável pela seleção do escritor, declarou que a escolha levou em conta a criação de novas expressões poéticas. Aí vamos à questão. No texto, 3 substantivos comuns são: dessas opções aí, quais que têm apenas substantivos comuns? Letra A, para mim.
Pessoas é um substantivo comum. O que seria um substantivo comum? Substantivo comum é o que dá nome a um grupo de seres genéricos, seres ou objetos genéricos. Então, quando eu falo pessoas, eu estou me referindo a todos nós aqui. É uma coisa genérica. Quando eu falo astro, eu estou me referindo a vários astros, não a um genérico. Quando eu falo músico, pode ser qualquer pessoa que seja música. Então, percebam que são substantivos comuns. Agora, vamos a algumas diferenças aqui, e eu vou passar logo ali para a letra E. Quando eu falo Bob Dylan, eu estou me referindo a uma pessoa. Eu não estou referindo ao músico. Eu estou me referindo a uma pessoa, ao Bob Dylan. Músico tem vários. O Bob Dylan é um deles. Mas eu não estou me referindo a outros. Eu estou me referindo a especificamente um, que é o Bob Dylan. Quando eu falo em Prêmio Nobel de Literatura, eu não estou falando em prêmio. Prêmio tem vários. Tem o Oscar, tem o Prêmio Nobel, tem o Prêmio Jabuti, tem vários prêmios. Eu estou me referindo a um específico. Então, é um substantivo próprio. Né? Então, essa é a diferença do substantivo próprio para o substantivo comum. Então, a letra A só tem substantivo comum. Aí vamos lá, mas e a letra B? Por que a letra B não é? Manifestações. Manifestações pode ser qualquer uma. Mas surpreendeu é verbo. Exatamente. Surpreendeu é verbo. E na letra C, qual é o erro? Giram. Não, também é verbo. Giram também é verbo. Né? E a letra D, você tem outro verbo aí, né? Que é declarou. Tá? Então, única opção correta é a letra A. Pessoas, astro e músico são 3 substantivos comuns. Ok? Seguimos. Número 3. Observe o quadro abaixo. Substantivo comum, fulano. Substantivo próprio, João. De acordo com esse modelo, qual é a alternativa correta? Substantivo comum, rio. Substantivo próprio, água. Substantivo comum, país. Substantivo próprio, Itália. Substantivo comum, planeta. Substantivo próprio, asteroide. Substantivo comum, criança. Substantivo próprio, creche. Substantivo comum, mulher. Substantivo próprio, mãe. Qual a opção correta aí? Alexandre, para mim, é a letra B de bola. Substantivo comum, país. País se refere a um conjunto genérico de coisas. Brasil, Alemanha, Itália, França, Europa, China, Rússia, Argentina. É genérico. País pode ser qualquer um. Agora, Itália é um substantivo próprio. A Itália só tem a Itália. É um país. Né? Quando eu falo Itália, eu estou me referindo especificamente àquele país. Então, realmente, aqui, a correlação correta é a letra B. Agora, e por que as outras não são? Rio não é um substantivo comum? É. Agora, água é substantivo próprio? Não é substantivo próprio. Só se a gente tivesse o Rio Água. Eu não conheço nenhum rio com esse nome, Rio Água. Então, não é substantivo próprio. Planeta é um substantivo comum, existem vários planetas, Terra, Marte, Júpiter. Agora, asteroides também é um substantivo comum, porque existem vários asteroides, né? Criança é um substantivo comum que ela está nomeando todos os seres desse gênero. Agora, creche não tem nada a ver com o substantivo próprio. Creche pode ser qualquer uma, a menos que você colocasse assim, creche, criança feliz. Aí você está nomeando especificamente uma creche. Né? E mulher, substantivo comum, está nomeando todos os seres desse tipo. E mãe também é comum. Mãe não tem uma só, mãe tem várias. A menos que seja mãe de alguém específico com um nome. Aí sim é um substantivo próprio. Agora, o termo mãe é um termo genérico. Então, também é um substantivo comum. Ok? Então, número 3, letra B de bola. Vamos para 4. Os substantivos primitivos são palavras que não derivam de outras. De acordo com isso, a alternativa abaixo que contempla um substantivo primitivo e um derivado, qual é? Qual que a gente tem aí? Um primitivo e um derivado. Anel, papel,
É a D. Árvores, plantas, sapato, sapataria, profissão, carreira. É a Letra D. letra D de dado, né? Sapato é a palavra primitiva e derivado de sapato tem sapataria. Como eu poderia ter várias outras, né? Poderia ter sapateiro, sapatinho, sapatilha, todas são palavras derivadas de sapato, que é a palavra primitiva, né? Lembrando, palavra primitiva é a palavra que dá origem a outras, e essas outras são as derivadas. Ok? Então, número 4, letra D de dado. Vamos para 5. O mundo precisa de pessoas boas. Na frase acima, se a palavra destacada for substituída por um substantivo abstrato, ficaria como? O mundo precisa de boa fé, o mundo precisa de boa sorte, o mundo precisa de bondade, ou o mundo precisa de bons e ruins? Ou nenhuma das anteriores? Letra C de casa. Letra C, né? Porque percebam que bondade é a característica que está atrelada a pessoas boas, né? Ela é um substantivo abstrato porque eu sempre gosto de citar, quando eu trabalhava com os menores, eu sempre falava assim, fecha o olho, imagina a bondade, você consegue ver concretamente o que é a bondade? Porque assim, se eu falo, fecha o olho, imagina um livro, eu consigo imaginar um livro, as páginas, as folhas. Bondade. Alguém consegue imaginar? Contou 11. É um sentimento. 11 menos 6, tire 6. Não, aqui tem 11. Você não sabe contar 11, não, é? Alguém 1, 2, 3, pessoal, 4, alguém... 5. Calma aí, vou desabilitar aqui. Pronto. Então, bondade é um substantivo abstrato. E aqui é o que substitui corretamente a palavra boas, né? O mundo precisa de pessoas boas, o mundo precisa de bondade. Então, número 5, letra C de casa, ok? Vamos para 6. Os substantivos próprios são palavras que particularizam os seres, foi o que a gente falou anteriormente, né? Das opções abaixo, a que não contém um substantivo próprio. Vamos lá, letra A, São Paulo é uma cidade que possui muitos problemas estruturais. Letra B, a ONU foi fundada em 24 de outubro de 1945 na cidade de São Francisco. Letra C, atualmente muitos países fazem parte da União Europeia. Letra D, diversos personagens do folclore brasileiro são de origem indígena. E letra E, o planeta Terra é um dos 8 planetas do Sistema Solar. E aí, qual é a opção correta? D de dado. D de dado, né? Porque na letra A, a gente tem o substantivo próprio, São Paulo, que nomeia uma cidade. Na letra B, a gente tem 2, né? A gente tem a ONU, que nomeia uma organização, e São Francisco, que nomeia uma cidade. Letra C, a União Europeia é um substantivo próprio que nomeia uma união, né? Uma organização. Letra E, terra, nomeia um planeta. E na letra D, a gente não tem nenhum substantivo próprio. Todos os substantivos que aparecem aí são comuns, né? Personagens, folclore, origem, todos são comuns. Ok? Então, número 6, letra D de dado. Vamos para 7. Os substantivos derivados são palavras que derivam de outras, conforme a gente já falou. Das opções abaixo, todas apresentam um substantivo derivado, exceto... Então, tem substantivo derivado em todas, menos uma. Vamos ver qual é. Letra A, o jornalista é um profissional de comunicação social. Letra B, a qualidade do atendimento telefônico da empresa é muito boa. Letra C, desde criança viveu em um casarão perto do rio. Letra D, o carteiro passa em casa todos os dias na parte da tarde. E letra E, no outono as folhas costumam cair das árvores. E aí, gente, onde que não tem substantivo derivado? Vocês podem fazer Letra E. Vocês podem ver onde que tem. Por exemplo, letra A, tem substantivo derivado? Tem jornalista. Jornalista. Letra B, Telefônico. telefônico, derivado de telefone. Letra C, Casarão. casarão, derivado de casa. Letra D, Carteiro. carteiro, derivado de carta. E na letra E? Não há. Letra E não tem, né? Todos os substantivos que aparecem são primitivos, não tem nenhum derivado. Então,
Número 7, letra E. Ok? Vamos para 8. A 8 diz assim, ó, os substantivos simples são formados por apenas um radical. Tá correto? Não. Não? Sim. O erro. Peraí. Não. Radical é o início da palavra, né? Sempre. Não, é porque assim, o substantivo. Radical é a parte principal da palavra. Pronto. Sim, então tá certo, Né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Bola. O radical, só tem um radical aí. Agora, se eu falar verde claro, tem 2 radicais. Verde e claro. Né? Guarda-chuva, 2 radicais. Então, eu posso dizer que substantivos simples são formados por apenas um radical? Sim. Sim. Então, a 1 está correta. Número 2, os substantivos simples são sempre grafados com letra maiúscula. Está correto? Errado. Errado. Quais são os que são grafados sempre com letra maiúscula? Próprios, né? E 3, os substantivos compostos são sempre formados por mais de um radical. Sim. Correto. Né? O exemplo que eu dei, inclusive. Sobre os substantivos simples e compostos, as frases corretas são, então, 1 e 3, né? Letra C de casa. Substantivos simples, um radical. Substantivos compostos, então, mais de um radical. Né? Então, número 8, letra C de casa. Vamos para 9. Assinale a alternativa que apresenta o plural dos substantivos compostos de acordo com a norma culta. E aí, vamos lá. Letra A, notícia bomba, notícias bomba. Letra B, bate-boca, bates-bocas. Letra C, quinta-feira, quintas-feira. Letra D, águas de colônia, águas de colônias. E letra E, tic-tac, tic-tacs. E aí, gente? Alexandre, para mim, é A letra A. Acho que é A. Letra A. Vamos eliminar as erradas? Sim. Como é que vocês já eliminam a primeira errada? A B de bola, porque bate não entra no plural, porque é verbo. Né? Então, a letra B a gente elimina. O que mais que a gente elimina? C. Letra C, qual é o plural de quinta-feira? Quintas-feiras. Quintas-feiras, né? O que mais? Então, B e C já eliminada. Eu acho que quinta-feira é que é a correta. O plural de quinta-feira é quintas-feira? Letra D. Água não seria águas de colônias, seria águas de colônia, não? Isso aí. Águas de colônia, sem o S. Então, a D também está errada. Mas vamos voltar aqui no quinta-feira. Está correto essa quinta-feira aí? Quintas-feira? Não. Não. Quintas-feiras. Os dias de semana a gente sempre leva os 2 ao plural. Segundas-feiras, terças-feiras, quartas-feiras, quintas-feiras, sextas-feiras. Né? E o que mais que a gente elimina? Letra E. A letra E. Então, A letra E. obviamente, a opção correta é a letra A. Notícia bomba, o plural de notícia bomba é notícias bomba. Porque bomba aí, nesse sentido, ele está sendo utilizado como um adjetivo. Né? O notícia, embora bomba seja a palavra original, ela seja um substantivo, né? Bomba, né? Aquilo que explode, mas aqui ela está sendo usada como um adjetivo para dar a questão assim, de notícia bombástica. Né? E quando a gente tem essa construção, o que vai acontecer é que quem vai para o plural é o cara da frente. Então aqui vai ficar notícias bomba. Ok? Então, Ô, Alexandre, Oi. deixa eu fazer uma pergunta aqui. É uma regra que quando tem substantivo composto e aí tem o singular e o plural, nos
no singular, quando termina em E, tipo bate e tique, o plural sempre vai só colocar a segunda palavra no plural? Você conseguiu entender? Calma aí, repete novamente. Por exemplo, a letra B e a letra E. O primeiro substantivo, né, a primeira parte do substantivo termina em E, bate e tique. E aí, quando passa para o plural, só a segunda parte vai para o plural, bocas e taques. Isso é uma regra, ou seja, o primeiro terminado em E. Não. O plural aqui dessa letra E não tem nada a ver com a letra que termina. É uma questão de onomatopeia. Tic-tac é uma onomatopeia. Alguém lembra o que é onomatopeia? É o barulhinho de Sim. alguma É o som coisa. das São os coisas. barulhos, né? Então, uma das regras de plural de substantivo composto é nas onomatopeias. Sempre que eu tenho um substantivo composto que configura uma onomatopeia, só a última vai para o plural. Então, por exemplo, quer ver uma outra onomatopeia? Ping-pong. Quando Ping-pong. escreve o som, Alexandre, Oi? quando escreve o som, eu não. Pou. É? Calma aí, que deu uma picotada. Repete aí a pergunta. Quando escreve o som, no caso. Isso, onomatopeia é a transcrição de determinado som. Por Pronto. exemplo, o próprio tic-tac. Tic-tac é som de quê? Relógio. Relógio. Ping-pong, da bolinha, né? Então, em onomatopeias, quando as onomatopeias são substantivos compostos, porque tem muita onomatopeia que não é substantivo composto, né? É substantivo simples. Mas a regra, quando elas são substantivos compostos, apenas o segundo elemento vai para o plural, tá? E essa regra também vale para palavras repetidas. Teco-teco. Teco-teco não é uma onomatopeia, mas são palavras repetidas. Então, em caso de palavras repetidas, só a última vai para o plural. Tá bom? Ficou claro aí, gente? Ok. Pronto. Professor, Sim. essa explicação que o senhor deu na aula de substantivo foi? Não, e vou plural de substantivos compostos, eu ainda vou trabalhar com vocês. Ok. Tá bom? Porque tem as classes gramaticais, tem algumas classes gramaticais que são muito... Não tem muito o que a gente falar. Por exemplo, interjeição. Não tem muito o que falar em interjeição, né? Então a gente não precisa ter uma aula inteira para falar de interjeição. Agora, vai ter classe gramatical que a gente vai ter que falar muito, como verbo, como conjunção, né? E como substantivo. Então, assim, eu ainda não trabalhei com plural de substantivos compostos, a gente ainda vai trabalhar, mas provavelmente na próxima aula eu já vou trabalhar com isso e fazer os exercícios de aprofundamento, tá bom? Oi, Carla, pode falar. Alexandre, eu acho que esse menino, quando ele falou a letra B, de terminar com a letra E, bate-boca, eu acho que ele não conseguiu ouvir, porque às vezes todo mundo fala junto, é que bate-boca, a palavra bate é verbo, é por isso que ele pode estar pensando que terminou o bate com E e o tique com E, que é a pergunta que ele lhe fez. Só que aí tique não é verbo, né? Não, é isso, tique não é, mas é por isso que ele fez assim, porque existe uma regra, porque termina com a letra E, embate. Não. É isso, não, aí tá, para ele ter entendi. ciência de que o bate porque é ficou verbo. duas terminando com E e tiveram a mesma regra, né? Mas não é. Não existe essa regra, não. É que na hora que fala muita gente junto, a gente se perde. Verdade. Não tem, não. Essa regra não existe, tá? Foi só coincidência mesmo. Então, número 9, letra A. Vamos para 10. Os substantivos coletivos são aqueles que se referem a um conjunto de pessoas, seres, coisas, objetos ou animais da mesma espécie. Qual é a alternativa que contempla somente substantivos coletivos de pessoas? Onde que eu tenho coletivo que só seja coletivo de pessoa? Qual a opção? B. Oi? Letra A de árvore. Letra A, mas alguém falou outra aí. Eu falei B, mas só na dúvida. Congresso. Congresso é o coletivo de deputados, né? Ou de pessoas, pode ser não apenas de deputados, pode ser também de estudantes, pode ser de um monte de coisa. Mas Agora, frota? frota é de carros.
é de veículos. Então, não é, né? Vamos lá, o pessoal falou a letra A, mas vamos examinar os outros, né? Por exemplo, farândola. Farândola é coletivo de quê? Não tenho ideia. De ladrões, desordeiros, vadios. Isso é uma farândola. Então, Falange também? Falange pode ser de anjos, de demônios. Né? Tem vários. Coletivos, eles são múltiplos, né? Exército todo mundo sabe o que é, né? Não precisa explicar o que é um exército, né? Soldados. Agora, e miríade? Miríade é coletivo de quê? De anjos. Miríade? Não sei. Nunca Miríade, vi. para mim, dá a impressão de muitos. Não. Todo coletivo vai te dar a impressão. Não, assim, eu já escutei essa palavra miríade. Pronto, vamos, passa para frente, você explica. Por exemplo, exércitos são muitos soldados. Farândola são muitos ladrões. Elenco são muitos artistas. E miríade? Miríade é o coletivo para estrelas, ou também pode ser usado para insetos. Então, quando você vê aquela... a gente tem vários coletivos para insetos, né? Um deles é nuvem. Mas você pode chamar uma nuvem de insetos uma miríade de insetos. Tá? Miríade é coletivo disso. Povo todo mundo sabe o que é. Turma também. Alcateia, qual é mesmo? Alcateia é o... Lobo. Lobo. Time, todo mundo sabe o que é, né? Acho que não tem o que a gente falar. A mesma coisa para tripulação e a mesma coisa para burricada, né? Agora, burricada, por sua vez, não é de pessoas. Burricada é de quê? De burros. Assembleia, nós sabemos que é coletivo de, como a gente já falou, coletivo pode ser usado para várias coisas, tá? De estudantes, de operários, de deputados. Então, são pessoas. Concílio. O que é o concílio? É coletivo de quê? Eu sei que concílio, estou pensando que é alguma coisa relacionada à igreja. Sim, concílio é o coletivo de bispos, né? Vários bispos reunidos formam um concílio. E conclave? Eu tô aqui na dúvida, assim, que é alguma coisa também relacionada com igreja. Também. Sim. Conclave é o coletivo de cardeais quando se reúnem para eleger um novo papa. Isso é um coletivo também, né? Cardeais reunidos para eleger um novo papa significa um conclave, tá? Então, e tem que sair a fumacinha branca para dizer que o papa chegou lá. Exatamente. A única opção que é só pessoas aí é a letra A. Os outros a gente tem carro, inseto, animal, então a letra A, Assembleia, Concílio e Conclave, se referem única e exclusivamente a pessoas, tá? Então, número 10, letra A, ok? 10, letra A. Vamos para 11. Outra aí, ó. Alternativa que contém somente substantivos coletivos de animais. Qual é a opção que só tem aí coletivo de animais? Letra E, né? Ninhada. Ninhada. Ninhada, obviamente, todo mundo sabe que é animal. E ninhada é coletivo de quê? Pinto. Ninhada é coletivo de pinto. E colmeia? Abelha. Aí, onde que estão os erros aí? Por exemplo, na letra A, fauna é de animais. E flora de árvore, flores. Flora é de vegetais, né? Essa é a diferença. Manada, a gente sabe que pode ser de bois, de búfalos e tudo mais. E o olival? É de azeitona, árvore de azeitona? De oliveiras, né? É o coletivo de oliveiras, formam um olival, né? Que é a árvore que dá azeitona, a oliveira. Praga. Praga é coletivo de quê? Insetos. Insetos, mas não são qualquer insetos, né? São aqueles insetos
nocivos, né? Tipo gafanhoto. Exatamente. São coletivos mais de coisas que são nocivas. Reboredo. Já tinha ouvido esse coletivo? Não. Não. Reboredo é um coletivo, é muito parecido com o coletivo de arboredo, né? Só que o reboredo se refere àquelas árvores muito grandes ou muito antigas, tipo carvalho. Não tem aquelas árvores que têm 200, 300 anos? Isso é um reboredo, tá? É um coletivo de árvores muito antigas. Então, árvore não é animal, então também não seria. Revoada. Revoada é tranquilo, né? São aves. Pássaros. pássaro. E esse daqui eu me lembro da minha infância, que eu tinha que estudar e decorar para fazer prova. Réstia é coletivo de quê, gente? Papel. Oi? Papel. 500 Não. folhas. Não? Papel é resma. Ih, então, não sei. Réstia é coletivo de quê? Alho ou cebola. Réstia é coletivo de alho ou cebola. Tá bom? Resma, que é coletivo de papel. Ok? Tranquilo? Número 11, letra E. Vamos para 12. Segundo os gêneros dos substantivos, eles são classificados em 2 tipos, também veremos, tá? Próxima aula. Substantivos biformes e substantivos uniformes. Vocês sabem a diferença do uniforme para o biforme, né? Uniforme só tem um gênero, só tem uma forma independente do gênero. E biforme tem 2 formas, a masculina e a feminina. Eu quero saber qual é a alternativa que contém substantivos biformes. D. Professor, cujo feminino é professora, e amigo, cujo feminino é amiga. Então, o que tem substantivos biformes é a letra D. Percebam que criança é uniforme. Anjo, cônjuge é uniforme. Testemunha é uniforme. Vítima é uniforme. Artista é uniforme. Chefe, até que não. Chefe você tem... você pode usar chefa, né? Embora não seja... Professor. O anjo também pode usar anja. O anjo, anja, não? Aí tem alguns gramáticos não entendem... assim, se popularizou o uso de muitos desses termos, mas em algumas gramáticas normativas ainda não se aceita isso, tá? É como presidente, né? Presidente. Não, presidente e presidenta, isso daí eu acho que é muito raro você ter uma gramática que fale que hoje é errado isso. Agora, tem algumas gramáticas ainda não aceitam. Professor, esse biforme é como chamava comum de 2? Oi? Comum de 2? Não, comum de 2 é outra coisa. Comum de 2 é o artista a artista, é o biforme. Agora, você tem, por exemplo, alguns que você só usa uniforme. Por exemplo, a testemunha. É a testemunha, você não usa o testemunha. A testemunha. Ok. Comum de 2 é o que tem, você pode usar o e a. Ou artista a artista. Esse é o comum de 2. Tá? Certinho aí? Certo. Tranquilo. Então, vamos para 13. Número 12, letra D. 13. Agora vamos falar dos adjetivos. Assinale a alternativa na qual o segmento destacado exerce a função de adjetivo. Senhor futuro ministro da Saúde, queremos tratar de um motivo de orgulho. Senhor. Letra B. Graças aos esforços de cidadãos e governos de diversos partidos. Aos esforços. Letra C. Diante de uma epidemia que se aproxima de 1 milhão de casos, 1 milhão. Letra D. A forma negativa com que muitos ainda reagem àqueles que têm HIV, têm HIV. E letra E. Enquanto vacina e cura ainda estão fora do horizonte, o Brasil segue. Qual destes segmentos exerce a função de adjetivo? Gostei dessa questão. Primeiro, o que é adjetivo? O que significa? Uma qualidade. Característica. Característica é melhor, porque quando você fala qualidade, parece que só pode ser uma coisa boa, né?
o melhor é você usar tudo aquilo que qualifica alguma coisa, né? Porque qualidade a gente costuma associar a coisa boa e às vezes a gente erra por causa disso. Então, é tudo aquilo usado para qualificar alguma coisa. E o Altanir colocou ali a letra D. Tem HIV. Aí, essa questão eu trabalhei uma vez com uma turma, ele falou assim, mas tem é verbo, como é que pode ser adjetivo? O detalhe é o seguinte, a gente não está falando qual é a palavra é adjetivo, a gente está falando qual segmento tem a função de adjetivo. A função do adjetivo é qualificar alguma coisa, é caracterizar alguma coisa. Tem HIV está caracterizando o muitos. Muitos ainda reagem, muitos não, aqueles. Muitos ainda reagem àqueles que têm HIV, ou seja, é uma característica daqueles. Então, ele tem a função de adjetivo. Alguém aí colocou a letra B, né? Graças aos esforços, mas aos esforços está caracterizando o quê? Esforços é um substantivo, né? Ele não tem função de adjetivo, ele não está caracterizando nada. O que a gente precisa observar é o que está dando uma característica a alguém. Eu dizer que determinadas pessoas têm HIV é uma característica dessas pessoas. Então, aqui ele está exercendo a função de adjetivo. Percebam, é um segmento exercendo função adjetiva. Não é a palavra que é um adjetivo. Ficou claro aí, gente? Ficou. Ficou. Número 13, letra D de dado. Ok? Vamos para 14. Assinale a oração em que o termo cego é um adjetivo. Aí vamos lá. Os cegos habitantes de um mundo esquemático sabem onde ir. Letra B. O cego de Ipanema representava naquele momento todas as alegorias da noite escura da alma. Letra C. Todos os cálculos do cego se desfaziam na turbulência do álcool. Letra D. Naquele instante era só um pobre cego. E letra E. Da terra, que é um globo cego gerando no caos. Onde que o cego aqui é um adjetivo? T. Eu vou naquele meu esquema que é de exclusão. Eu tiro a letra C, eu tiro a letra A, tiro a letra B de bola, e aí eu fiquei na dúvida dessas duas. Vamos lá. O pessoal sinalizou a letra D. Naquele instante era só um pobre cego. Percebam o seguinte, o cego aqui, ele não tem função substantiva. Perdão, o cego aqui ele não tem função adjetiva, ele tem função substantiva. Pobre. Esse pobre aí, tá falando, era só um pobre coitado, era um cego, era só um pobre cego. Percebam que o objetivo não é falar que era uma pessoa pobre que era cega. Ao contrário, era um cego. Se a gente quisesse falar que era uma pessoa pobre cega, a gente falaria que naquele instante era só um cego pobre. Então, o que acontece? Esse pobre aí, ele que tem a função adjetiva, porque ele está caracterizando o cego, diferente da letra E. Se você tinha alguma dúvida na D, na letra E você não pode ter dúvida alguma. Da Terra, que é um globo cego. A Terra é um globo, é um substantivo. Agora, o cego está caracterizando o globo. Se na letra D te daria margem, mas poderia ser e tudo, a interpretação, na letra E não cabe nenhum tipo de interpretação, né? A Terra é um globo, substantivo, e o cego está caracterizando esse globo. Ok? Então, número 14, letra E. Ficou claro aí? Ficou. Então, vamos para 15. Assinale a alternativa onde todos os adjetivos são biformes, ou seja, tem masculino e feminino. Qual é a opção? Bonito, gentil, completo, legal, elegante, atrasado, belo, inteligente, novo, cansado, maravilhoso, ou feliz, querido, esperto? Oi? D de dado. D de dado. Feio, feia, cansado, cansada, maravilhoso, maravilhosa. Né?
Todos os demais vai ter um aí que vai ser ou uniforme ou comum de 2. Então, a gente tem, por exemplo, ó, inteligente. Inteligente não existe inteligenta, né? Legal, legal é legal. Gentil, gentil é gentil. Feliz é feliz. Então, a única que tem adjetivos biformes é a letra D. Feio, cansado, maravilhoso. Ok? Número 15, letra D de dado. Vamos para 16. Leia a frase abaixo e assinale a alternativa onde a flexão de plural está correta. Então, o substantivo, a frase é: tem uma blusa verde água. Qual é o plural de verde água? Pode ser de casa. Verdes, água. E aí, concordam? Concordo. Concordo. Todo mundo afundou. Letra D, não? Letra? D, E isso é quem foi que falou? Cristiane. Isso aí, Cristiane, é letra D. É uma regra de plural de adjetivo composto. Tem umas blusas verde água. Verde água, neste caso, ele é invariável. Como assim? Vamos lá. Vamos entender o plural de cores compostas, porque é bem diferente. Geralmente, plural de cores compostas é o que vocês falaram, tá? Repete a primeira e muda só a segunda. Verde amarelo, verde amarelos. Verde claro, verde claros. Agora tem um detalhe. Se um dos elementos da cor, né, se um dos elementos for da cor, do derivado da cor, for um substantivo, é invariável. Verde água, água é um substantivo, então é invariável. Quer ver um outro exemplo? Verde oliva, oliva é um substantivo, então é invariável. Outro exemplo, amarelo ouro, a camisa amarelo ouro, as camisas amarelo ouro, é invariável. Então, se essa palavra que vem aqui depois, ó, ela for um substantivo, vai ficar tudo invariável, nada vai mudar, tá? Agora, se for amarelo claro, verde escuro, verde amarelo, aí não tem problema nenhum, tá? Agora, se for substantivo, fica invariável. Ficou claro aí? Isso é uma regrinha de plural de adjetivo composto, tá? Número 16, letra D de dado, perdão. Certinho, gente? Ok. Ok, professor. Então vamos para 17. Observe as palavras sublinhadas nas frases não tão sublinhadas, eu coloquei em negrito, e escolha a alternativa onde a classificação dos adjetivos destacados está correta. Devido à pancada, meu braço ficou arroxeado. Mesmo depois de curado, sentia-se fraco. E esse vestido ficou bonito em você. Qual é a classificação correta? Arroxeado é primitivo ou derivado? Ou composto? É derivado. É derivado, né? É derivado. É derivado de quê? De roxo, né? Então, eu já elimino a letra A e já elimino a letra D. Fraco é primitivo ou derivado? Primitivo. É primitivo. E bonito é simples. Então, aqui, ó, opção correta. Derivado, arroxeado, primitivo, fraco e simples, bonito. Ok? Então, número 17, letra B de bola. Vamos para 18. Identifique o grau dos adjetivos das frases abaixo. Maria é tão inteligente quanto Márcia. Que grau é esse? Comparativo. Comparativo de? Comparativo de? Igualdade. Igualdade. Regina é tão inteligente quanto Márcia. Comparativo de igualdade. Essa matéria é muito difícil. Que grau é esse? Superlativo absoluto analítico. Superlativo absoluto analítico. Lembrando que o superlativo absoluto analítico é aquele que
intensifica uma qualidade, intensifica uma característica, mas utilizando um termo intensificador. Muito, bastante, deveras, capaz, tudo isso. Então, superlativo absoluto analítico. E a última, chegamos da escola cansadíssimos. Aí sobrou só superlativo absoluto sintético. Superlativo absoluto sintético, né? Superlativo absoluto sintético é o que intensifica, mas utilizando o mesmo radical. Então, opção correta está aqui, ó, letra C. Comparativo de igualdade, superlativo absoluto analítico e superlativo absoluto sintético. Ok? 18, letra C de casa. Vamos para 19. Sobre os adjetivos, é correto afirmar. Letra A. Em uma frase, sempre está posicionado antes do substantivo. Letra B. Modifica substantivos, advérbios e verbos, atribuindo a eles uma circunstância. Letra C. É invariável. E letra D. Modifica o substantivo, atribuindo a ele uma característica ou qualidade. Qual a opção correta? D de dado. D de dado. Adjetivo não modifica verbo, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Então, e nem atribui a eles uma circunstância. Quem atribui circunstância é o advérbio, é diferente, né? Adjetivo não é invariável, existem alguns que são, mas em regra ele não é. E essa ideia de que ele tem que estar sempre posicionado antes do substantivo não existe, ele pode estar antes ou depois. Então, não está correto. 19, letra D de dado. E a última questão, número 20, é o seguinte. Assinale a alternativa correta em relação à classificação dos adjetivos destacados nas frases. 1. Carolina comprou para a mãe um vestido amarelo claro. Isso daqui é biforme, primitivo ou composto? Composto, né? Ele estava feliz porque foi aprovado no vestibular. Feliz é primitivo ou derivado? Primitivo. A torcida ficou feliz pela conquista do título. Mesma coisa. Coisa. O mineiro Carlos Drummond de Andrade é considerado um dos maiores poetas brasileiros. É adjetivo pátrio. E a menina bonita é adjetivo biforme. Né? Então, a opção correta aqui, ó, letra C. Composto, primitivo, pátrio e biforme. Só para ver se vocês entenderam, como é que ficaria o plural disso daqui? Um vestido amarelo claro. Uns vestidos amarelos. Não, esquece um. Vestido amarelo claro, ficaria como? Porque o um confunde, né? Olha só. Plural de vestido amarelo claro, como é que é? Amarelos claro. Não, amarelo claros? Amarelo claros. Amarelo claros. Tá? Aqui, claro, percebam que não é um substantivo, né? Se fosse um substantivo, seria invariável. Mas o claro não é um substantivo aqui. Ele é só uma tonalidade da cor, né? Vermelho claro, vermelho escuro. Então, nesses casos, ele vai para o plural normalmente. Diferente se aqui fosse, por exemplo, amarelo ouro. Como é que ficaria amarelo ouro? Ficaria vestidos amarelo ouro. Tá bom? Ficou claro aí, gente? Preciso estudar um pouco mais. A gente sempre precisa estudar um pouco mais. Até eu preciso estudar um pouco mais. Então, isso daí é regra, né? Vamos lá. Passando as questões, como é que ficou? Número 1, letra E. Número 2, letra A. Número 3, letra B de bola. Número 4, D de dado. 5, C de casa. 6, D de dado. 7, E. 8, C de casa. 9, A. 10, A. 11, E de escola. 12, D de dado. 13, D de dado. 14, E. 15, D de dado. 16, D de dado. 17, B de bola. 18, C de casa. 19, D de dado. E 20, C de casa.
Ok? Tranquilo? Ok. Oi, Cristiane, pode falar. Cristiane? Não, acho que ela levantou a mão, então, só para dizer que estava ok. Bom, pessoal, assim, nós não Não, encerramos... professor, eu coloquei errado. O pátrio, você pode relembrar aí esse pátrio da letra C, do 20? O que é mineiro? É isso, é porque é da cidade, é porque é de Minas Gerais? Adjetivo Pronto, pátrio. O é que isso é que eu queria só... brasileiro? É quem nasce no Exato, Brasil. Brasil. O Eu que é queria só gaúcho? especificar, só É queria quem lembrar. nasce no Rio Grande do Sul. Adjetivos pátrios são os adjetivos que se referem à nacionalidade, à naturalidade das pessoas ou Eu das coisas. sabia, mas eu queria ter certeza mesmo. A aula anterior a gente falou a gente falou Eu não assisti, não. Eu não assisti ainda, não. precisa assistir, precisa. Vou rever. Eu não assisti. Só assisti a primeira e essa. Bom, a gente não encerrou ainda substantivo e adjetivo, tá? Isso daí que a gente viu hoje, dos plurais, que o pessoal se enrolou um pouco, não precisa se preocupar, não. Próxima aula a gente vai falar do plural, dos substantivos compostos, dos adjetivos e também das classificações de uniforme, biforme, comum de dois, epiceno, tudo isso a gente vai falar na próxima aula. Aí a gente já encerra com umas questões mais elaboradas, né? Aquelas questões, vamos ver se realmente o pessoal entendeu. Então, as nossas 2 primeiras classes gramaticais a gente vai encerrar no próximo sábado, ok? Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Não? Não, prof. Não. Se não temos mais nada, agora, porque ontem eu não pude falar sextou, né? Agora eu posso falar sábado para todo mundo. Bom descanso para vocês, bom fim de semana e no sábado que vem a gente volta, ok? Tchau, tchau, gente. Tchau, bom final de semana. Tchau. Tchau. Tchau.